Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai tocar num ponto que eu sinto que é crucial entre todos os desafios socioambientais que a gente está vivendo. A gente fala muito pouco em como a gente está cuidando das nossas crianças e o quanto a gente está fazendo elas terem um desenvolvimento saudável e seguro para serem adultos confiantes, maduros e seguros. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. O ponto principal do desenvolvimento humano, e parece que isso vai ficando cada vez mais claro com a psicologia do desenvolvimento, chega uma hora, o processo natural de desenvolvimento do adulto maduro, do adulto seguro, é quando ele vai chegando na meia-idade, e essa meia-idade para algumas pessoas acontece um pouco mais cedo, final dos 30, para algumas pessoas um pouco mais tarde, perto dos 50, e existem várias, né? Tem o Jung falando da individuação, o hinduísmo falando do brahmacharya, ou do processo, né, do homem deixar a sua família, deixar o seu trabalho e seguir um caminho espiritual, mas eu acho que no fundo, o que todas essas abordagens estão falando é que nesse momento de maturidade, de maior maturidade, depois da pessoa já ter vivido muitas experiências, de ter estudado, de ter constituído família, de ter, ou não ter constituído família, mas ter tido a escolha ou não, né, de ter tido as escolhas em relacionamentos afetivos e a possibilidade ou não de ter filhos, e as escolhas de trabalho, ter construído os primeiros passos da carreira, começa a chegar nesse momento de reflexão, de falar, e aí? E o que tem para frente? E qual é o próximo passo? E, por incrível que pareça, este próximo passo de amadurecimento é um próximo passo de desconstrução. É um próximo passo de você se desidentificando de todo o script de personalidade que te formou, de todos os mecanismos do ego e de como eles foram te formando ao longo da vida. As pessoas que têm esse compromisso com a abertura, com a evolução, com essa crença no trabalho de autoconhecimento permanente, vão fazendo o processo de evolução, esse processo de desconstrução é um processo natural, apesar de ser muito dolorido, né? Ele é um processo de desconstrução, é quase como se a gente fosse tendo que amputar partes de coisas que a gente tem apego, que a gente gosta muito, a gente vai se distanciando. Quando a gente olha para a grande maioria dos líderes, né, essas fotos emblemáticas que hoje existem das lideranças dos países, das lideranças das empresas, né? A gente já falou isso no último episódio, que isso tem mudado, mas ainda muda numa velocidade diferente. Você vai olhando para aqueles homens brancos, entre seus 45 e 60 anos, em posições de poder, encastelados no poder, em dinâmicas de poder e afetivas muito precárias, e são esses homens, né, que basicamente tomam as decisões que afetam o nosso futuro. Então, quando a gente olha para a situação que a gente está vivendo, social, ambiental, cultural, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente vai percebendo que coletivamente a gente está produzindo um resultado muito aquém do que a gente poderia como espécie e como sociedade. E aí que esse ponto que eu quero falar, que é o ponto central e que a gente fala muito pouco, é que muito pouca gente tem essa capacidade de fazer o processo de autoconhecimento, de desconstrução da personalidade, porque a personalidade foi construída num ambiente inseguro, num ambiente abusivo, num ambiente ofensivo, e, portanto, existe uma identificação enorme com aquela personalidade, e os traços daquela personalidade estão associados à ideia de atingir alguma coisa externa para ser amado, para ser visto, para ser reconhecido e para ser seguro.
E aí que eu vejo um enorme problema, mesmo nas agendas mais progressistas ambientais das organizações sociais, das organizações não governamentais, se fala muito da mudança externa, então a gente precisa criar política pública, a gente precisa mudar a lei, a gente precisa fazer ativismo, a gente precisa se amarrar nas árvores, a gente precisa fazer greve, a gente precisa fazer manifestação. São todas, de forma muito forte, intenções positivas e externalizadas, mas com muito pouca capacidade interna, com muito pouco recurso interno. E aí, então, agora eu queria falar um pouco dessa ideia de como é que a gente constrói recurso interno. Do mesmo jeito que quando a gente vai chegando aí perto dos entre 35 e 50, a gente tem que ir se desconstruindo, a gente precisa se desconstruir do quê? Da personalidade que a gente foi construindo. Tem essa... É muito curioso, e acho que a gente ainda está nos entendendo como espécie, do porquê que as crianças nascem tão dependentes, né? E aí existem hipóteses, uma hipótese que eu gosto é essa de que o ser humano evoluiu cognitivamente, então para ter o cérebro do tamanho que o ser humano tem, os nossos antepassados precisaram nascer mais cedo, porque senão seria impossível eles passarem com o tamanho da cabeça pelo canal e, portanto, nasce dependente. Esse nascimento dependente faz essa relação entre a fêmea e a cria, e eu estou falando fêmea e cria porque antes de sermos humanos a gente é mamífero e tem essa mesma ligação mamífera e primata com as nossas crias, né? Então essa ligação que em algumas outras espécies de mamífero é uma ligação muito rápida, no caso da espécie humana ela é bem prolongada, e para que uma criança vá se sentir segura no mundo, é fundamental que ela tenha os primeiros 1000 dias dela seguros. E aí, falando um pouquinho, né? Tem várias abordagens, eu gosto muito, muito, muito desse tema. Quando a criança nasce, ela nasce, né? Então, você olha para um recém-nascido, por um lado, é puro potencial, inocência, é beleza. Por outro lado, é dependência, é trabalho, estresse. As duas coisas estão juntas, não é uma coisa e nem outra. Particularmente é mais desafiador para as mulheres do que para os homens, porque os homens, obviamente, né, mesmo os pais mais presentes se conectam, têm uma ligação afetiva, amorosa, mas quem tem uma ligação afetiva, amorosa e biológica e hormonal, apesar, né, de ter evidência que também homens mudam os hormônios quando têm filho, mas essa ligação é muito mais visceral entre a mãe e o filho. Então a criança nasce nesse primeiro momento e ela nasce em fusão física com a mãe. Nesse primeiro momento dá para dizer que a criança tem tem esse mandato de eu sou amor incondicional. A Melanie Klein, que é uma autora que foi discípula do Freud, pesquisou muito, junto com a Margaret Mahler, as duas são pesquisadoras muito importantes nesse tema, que pesquisaram esses primeiros momentos e anos de desenvolvimento da criança. Nesse primeiro momento, a criança não consegue, ela está em fusão física com o ambiente, então ela não consegue separar se ela está mordendo o dedo, se ela está mordendo o peito da mãe ou se ela está mordendo um cobertor. É nesse nível de fusão física que um recém-nascido experimenta a realidade. Quem já teve uma experiência de fluxo, imagino que muitos de vocês aqui me ouvindo já tiveram essa experiência fazendo esporte, ou fazendo arte, ou fazendo uma coisa que gosta muito, que você tem aquela experiência de suspensão da experiência de tempo e espaço, você tem essa experiência de profunda conexão com o presente, com o que está acontecendo. É assim que o recém-nascido experimenta a realidade, só que ele não sabe disso, ele não tem consciência de que ele está experimentando a realidade assim. Então a implicação disso é que tudo que acontece com a mãe, a criança sente. E tudo que acontece com a criança, a mãe também sente. Obviamente a mãe tem consciência, tem quem quiser entender melhor esse aspecto do que eu falei dessa simbiose emocional e dessa ressonância emocional e física entre mãe e filho, tem um livro maravilhoso chamado A Maternidade ao Encontro da Própria Sombra, da Laura Gutman, que é uma autora argentina. E porque para a mãe muitas vezes é muito difícil lidar com
ebulição de emoções que acontece na maternidade, até porque a Laura Gutman tem uma frase maravilhosa que eu adoro, ela fala, e eu acho que eu falei dessa frase no último podcast, ela fala que o patriarcado faz com que as mães tenham meninos para serem guerreiros e meninas para serem mães de guerreiros. Então a questão do patriarcado, a questão de como a sociedade se organizou culturalmente, transformou o parto e a gravidez numa experiência abusiva para a mulher, né? Então o parto está totalmente medicalizado, né? Tem aí alguns hospitais fazendo partos mais humanizados, tem o resgate das doulas, que são para poucas, infelizmente, né? O Brasil é campeão mundial de cesárea, e aí não é só cesárea de pessoas de classe mais baixa, né? Mulheres, é impressionante como crianças não nascem em fim de semana e não nascem em feriados, né? Porque os médicos agendam cesárea, então a gente tem esse fenômeno do excesso de cesárea. O Brasil é um país profícuo em partos desumanizados. O que eu chamo de desumanizado? Então vocês imaginam, falando dessa experiência de fusão física entre mãe e filho, o parto já é uma experiência para a maioria de nós muito traumática e abusiva, porque você vai para um hospital, mesmo que seja um parto normal, é uma luz branca, a mulher ficar de perna aberta com um monte de gente, empurra, empuxa, estresse, e aí eventualmente dá anestesia e faz secção, quando não vai para cesárea, onde a mulher não tem nenhuma experiência do que está acontecendo com o corpo dela do nascimento. Então é traumático para a mulher, é traumático para a criança, e algumas mulheres têm muita dificuldade de lidar com esse trauma e de lidar depois, né? Algumas a Laura Gutman fala muito disso, né? Tem muitas mulheres que desenvolvem a depressão pós-parto exatamente pelo trauma da experiência do próprio parto. Então a gente já está falando aqui, tem estudos muito interessantes que dizem que o nível de estresse da mãe nos últimos 3 meses de gravidez vai definir se a criança vai ser mais ou menos, se ela vai chorar mais ou menos, ela vai ser mais ou menos suscetível ao ambiente. Então tem uma série de fatores, né? Então, no fundo, a gente está falando que uma criança se desenvolve de forma saudável à medida que ela vai ganhando segurança da relação com ela mesma, e essa relação com ela mesma, ela vai ganhando segurança na medida que o contexto vai reforçando para ela que o mundo é um lugar seguro, essa dança permanente. Voltando aqui para essa questão da fusão física, nos primeiros 6 meses, essa fusão é imbricada, a criança não diferencia. Então, por exemplo, eu sou da época, eu fui pai nessa época que eu sei que tem mais isso, hoje tem demanda livre de amamentação, mas tinha aquela coisa que a criança só podia ser amamentada 3 horas e se ela quiser ser amamentada fora desse período, deixa chorar. Para uma criança chorar 5 minutos e a eternidade é a mesma coisa, porque ela não experimenta o tempo cronológico. Então, a criança vai acumulando esse conjunto de pequenos traumas. Tem um evento importante que acontece com a criança por volta dos 6 meses, algumas crianças um pouco antes, algumas crianças um pouco depois, que é quando a criança senta. Quando a criança senta, ela ganha uma perspectiva diferente, porque até aquele momento ela só está experimentando a realidade deitada, e aquilo, e a visão dela é bem turva, a criança enxerga bem mal no primeiro momento, e apesar de ouvir bem, ela só ouve barulho, ela não distingue palavra, ela não distingue os sons, ela só ouve ruído, só ouve barulho. Então é uma experiência difusa da realidade. E quando ela senta, ela ganha uma perspectiva, e nesse momento ela consegue se ver separada da mãe pela primeira vez fisicamente, e separada do ambiente fisicamente. Mas a fusão emocional acontece com a criança até os 2 anos de idade. E aí eu queria falar um pouco de uma abordagem que chama teoria do apego, que foi desenvolvida por um cara chamado Bowlby. O Bowlby foi contratado pela ONU, ele era um psiquiatra, foi contratado pela ONU logo depois da Segunda Guerra para avaliar o impacto que os milhares de órfãos, né, o impacto de ter milhares de órfãos ao mesmo tempo teria na sociedade. E o Bowlby faz esse estudo, e ele estuda aí, hoje isso é um estudo muito amplo e tem muita evidência, como esse é um estudo desde os anos 50, então tem uma quantidade enorme de evidência, e o Bowlby chamou essa abordagem de teoria do apego. É attachment theory em inglês. Em inglês o significado é um pouco melhor, porque quando a gente fala do apego em português, parece que é um apego uma coisa negativa, mas é no sentido da criança
desenvolver segurança em relação ao mundo. E segurança em relação a quê? Segurança em relação a ela estar com ela mesma, ela se sentir segura internamente, ela desenvolvendo uma interioridade que é segura, e segurança em relação ao contexto, como se fosse um gráfico com 2 eixos. Quando a criança se sente segura com ela mesma e quando ela se sente segura com o contexto de nutrição em volta dela, ela desenvolve o que o Bowlby chama do apego seguro. Esse apego seguro, ele dá para a criança, e isso vai se desenvolvendo basicamente até os 18 meses, 24 meses, é quando a criança ganha essa musculatura. Essa teoria do apego, existe um ambiente de cuidado com todas as crianças, um ambiente de cuidadores. Então, pai, mãe, tio, avó, né, mais contemporaneamente, babás fazem parte dos cuidadores. A criança geralmente escolhe uma pessoa para fazer essa referência mais forte de apego, apesar dela se sentir impactada pelo cuidado do contexto todo. Geralmente, essa pessoa é a mãe, a não ser que tenha uma questão ou de morte ou de uma depressão pós-parto onde a mãe não consegue estar presente, aí a criança pode fazer uma conexão com uma outra pessoa, ou, né, hoje em dia está mais comum as mães terceirizarem para babás, então está ficando cada vez mais comum as crianças fazerem essa conexão de apego com as babás. Então, de novo, os tipos. Quando a criança se sente segura incondicionalmente e tem certeza que os cuidadores vão estar perto, ela vai desenvolvendo o apego seguro. Ela pode desenvolver o apego ambivalente ou ansioso. Então, por exemplo, a mãe trabalha, deixa a criança e volta. Ou está com a criança no colo, mas está com a criança no colo e olhando no celular e falando com alguém. Então, a criança nunca tem certeza se a mãe vai estar presente ou não, ou se o cuidador vai estar presente ou não. Então, ela começa a fazer um esforço de se externalizar, ela vai se anestesiando internamente para fazer esse movimento, que é o que eles chamam do apego ansioso, de ir buscar fora, de ir buscar o que está acontecendo aqui. A outra forma é quando a criança, o ambiente é tão difícil, então, por exemplo, uma mãe tem depressão pós-parto e não consegue estar presente, a criança começa a se retirar para dentro dela. Então, ela é o que eles chamam do apego evitativo, que você evita. Então, evita o contato externo, é muito ameaçador. Então, você vai criar crianças mais retraídas, mais tímidas, mais para dentro. E tem aí o caso extremo, é quando não tem nenhuma coisa nem outra, quando não tem contexto de forma nenhuma e nem os cuidadores. Então, aí são pais abusivos, sei lá, pai alcoólatra, e pega a criança no colo e de repente dá um tapa na criança. Então, cria uma desorganização. Então, às vezes, crianças que correm muito, correm em círculo, gritam muito, às vezes tem essa coisa do apego desorganizado. As estatísticas, então agora falando aqui das estatísticas, né? Infelizmente não tem muita estatística do Brasil. Se estima que nos Estados Unidos e na Europa, mais ou menos 50% das crianças têm apego seguro e os outros 50% têm algum tipo dos outros 3. Eu ouvi uma palestra há 2 semanas atrás de um cara chamado David Elliott, que é um cara especialista nessa história do apego seguro, dizendo que existem números que na Rússia o apego seguro é só 5%, 95% das crianças têm algum tipo de apego inseguro. Então, do que a gente está falando, pessoal? Então, para continuar aqui, né, a gente está falando até os 6 meses a fusão de totalidade inferenciada. Quando eu sento, eu vou ganhar essa fusão emocional, que vai mais ou menos até os 2 anos de idade, e que é crucial nesse momento a criança se sentir segura em relação ao mundo. Essa é a fase do pertencimento. A criança está em fusão emocional, é a fase em que a criança desenvolve uma relação arquetípica, uma relação mitológica com a realidade, adora conto de fada, adora viver no mundo da fantasia. E quando mais esse mundo é rico de imagens, de mitos, de mitologias, mais a criança vai ficando segura em relação ao mundo. A partir dos 2 anos de idade, a criança vai se separando, ela começa a se separar emocionalmente e vai ganhando identidade em primeira pessoa. Quem tem filho pequeno, tem convívio com crianças dessa idade, que está entre os 2 e 3 anos, a criança ela deixa de falar, usar a linguagem no coletivo, de falar a menina ou o menino, para começar a falar isso é meu.
e ocupar espaço, e morde o amiguinho para ter mais espaço, e não quer dar os seus brinquedos, porque ela está ganhando que é aí que é importante, aqui começa a construção do ego, a construção da personalidade, obviamente fundamentada nessa experiência dos 2 primeiros anos. Se a criança entra nessa fase com apego seguro, ela vai lidar de forma muito mais saudável com o limite, porque o ponto central dessa fase dos 3 anos, que é também a fase do Édipo, é onde a criança começa a testar a individualidade, e aqui ela precisa começar a encontrar limites saudáveis para testar essa individualidade. Se ela já vem de um ambiente abusivo e os limites para ela são limites não saudáveis, ela vai desenvolver neuroses aí de personalidade importantes, que podem ser ou de ter muito não e nada poder, ou de ser completamente sem nenhum tipo de fronteira, sem nenhum tipo de limite, e vindo de alguma forma de um apego desorganizado, vai criar pessoas bastante desajustadas, que vão ser extremamente agressivas, violentas ou extremamente retraídas e reprimidas. Essa personalidade vai se desenvolvendo até chegar na construção da relação com o outro, que é mais ou menos lá os teus 7 anos de idade. Você vai testando, lá chega com 7 anos de idade, você montou o seu script. E no seu script você definiu se para ser aceito, amado, reconhecido e estar seguro no mundo, você precisa ser perfeccionista, você precisa ficar doente, você precisa realizar as coisas, você precisa chamar atenção pela agressividade, pela força, ou sendo delicado. Ou seja, a gente monta um script, e esse script é baseado nesse conjunto de necessidades não atendidas de antes do nascimento até esse momento. É um conjunto de coisas, de experiências, de traumas, de muitas coisas que a gente vai vivendo. E, obviamente, culturalmente, a gente tende a gerar mais trauma nas crianças, e como nós não tivemos, a gente não consegue dar para os nossos filhos o que a gente não teve. Então, a gente, como a Laura Gutman fala, se você quiser parentar bem o seu filho, cuida do seu menino ou da sua menina interna, em vez de tentar ser um pai perfeito para os seus filhos. Cuida do seu menino e da sua menina interna. E daí para frente, né, algumas abordagens da psicologia do desenvolvimento dizem que o 70% do script do que a gente vai vir a ser, a gente já definiu até os 4 anos de idade, e 95% até os 7 anos de idade. Então, essa história dos 4 anos, eu não tenho memória dos meus 4 anos de idade, acho que pouca gente tem. Ou seja, tem uma série de coisas que te influenciaram. E aí a Laura Gutman é brilhante disso, ela fala isso no Poder do Discurso Materno, né? Não só teve uma série de coisas que te aconteceram, como a narrativa do que aconteceu com você, que você não tem memória consciente, é uma narrativa enviesada pela experiência dos seus pais cuidadores. Então, por exemplo, o seu pai ou sua mãe não vai dizer para você, eu não tinha paciência de ficar com você. Ele vai falar, você era muito chorão, você queria chamar muita atenção. Então, na realidade, é uma narrativa projetada que depois você compra e você corporifica essa narrativa e você começa a acreditar, né? O trabalho da Laura Gutman, que é maravilhoso, de biografia, é de fazer arqueologia da sua biografia e desconstruir, de pegar as incoerências da narrativa que te impuseram com os eventos e com os fatos. Eu tenho um evento, a história que me contam, né? Que meus pais me contam, minha mãe me conta, que eles falam que eu era muito chorão, que eu chorava muito e que eu não conseguia comer e que eu só tomava leite. Não era, e nem leite materno, leite de vaca. E tinha muita febre, até que eles descobriram que eu tinha problema de amígdala, e aí eu fui fazer cirurgia de retirada da amígdala com 2 anos e meio de idade, que é um puta trauma fazer uma cirurgia para uma criança de 2 anos de idade. E aí a história que me foi contada é que eu cheguei em casa 2 dias ou 3 dias depois do hospital e comi arroz e feijão. E isso me colocou num lugar de uma narrativa e falar, eu sou foda, imagina, um menininho comendo arroz e feijão, e depois de ter a garganta, já ficou independente e tal. E que tem muito a ver com o meu script, né? O meu script, por conta de todas as experiências que eu fui vivendo na infância, foi um script de ser um fazedor, de ser um realizador de coisas, de me identificar com as coisas que eu fazia, quer seja no esporte, quer seja na escola. Ou seja, a minha ideia de ser amado
foi construída com a ideia de ter que estar fazendo coisas. Aí, quando eu tive meus filhos, né? Agora com a Lila, que é a neta da Delmar, é a minha neta de coração, com certeza, neto de amor. Eu vejo a Lila e falo, cara, a Lila tá com 3 anos. Uma criança de 3 anos e de 2 anos é muito dependente, tem essa riqueza. E eu lembro eu olho fotos minhas quando criança, tinha um certo olhar meio distante, meio triste. Então, tem uma coisa de tristeza que veio junto, né? Eu sei que meus pais me tiveram muito novos, eu sei que foi difícil para minha mãe, por mais que tivesse amor, tem essa coisa da dificuldade, mas me colocando ali nesse lugar de uma criança de 2 anos e meio, de não estar, primeiro, eu não sei exatamente por que eu desenvolvi, né, a garganta, que é esse chakra laríngeo, não sei se a coisa da voz, eu já me lembro de já adulto fazendo uma terapia de trauma, experiência somática. Quando eu entrei nesse lugar da cirurgia, tem um preto muito assustador que eu encontrei. Esse preto assustador, segundo o meu terapeuta, tem muito a ver com as cirurgias como elas eram feitas, porque você primeiro sedava com éter, né? Então você tinha essa desmaiada. Então eu fico pensando no meu menino de 2 anos tendo que passar por isso. E não é heróico comer arroz e feijão, né? Menino de 2, 3 anos, ele quer ser cuidado, não está pronto para estar independente, está indo para o mundo ainda. Então, essas histórias marcam a gente, formam a nossa personalidade, e depois do que acontece com 7 anos, né? Isso foi uma das formas de reconstruir a minha narrativa, de não usar esse evento como um evento heróico que reforçava a minha narrativa de ser um fazedor, um cara que faz as coisas, que não sente, que vai para frente, que não desiste nunca, de reconhecer um lugar profundo, de não ter sido cuidado, tocado. Eu tenho, por exemplo, uma coisa, eu sempre sinto que eu não sou tocado o suficiente. Se eu pudesse fazer massagem 2 vezes por dia, todos os dias eu fazia, porque eu sinto o toque forte me faz sentir vivo. Então, não sei exatamente se teve a ver com a minha mãe, se tem a ver com outro tipo de experiências, mas seguramente tem essa coisa de ser contido, de ser seguro, de ser nutrido, de ser acarinhado, que ficou faltando. E isso me custou muitos anos de terapia e de trabalho terapêutico. E aí, então, eu vou chegar aqui na história dos homens que tomam as nossas decisões, né? Depois dos 7 anos, a gente vai vivenciar esse script. Então, a gente vai para a escola, vai para os esportes, vai para os amigos, vai para os primeiros relacionamentos afetivos. Algumas abordagens dizem, se você quiser entender bem o seu script, o centro do seu script, o tema central da sua vida, né? Se sua vida fosse ser um livro ou o título de uma série ou de um filme, e a vida de todo mundo dá um bom livro ou o título de uma série, é fundamental você ir mais ou menos para as escolhas que você estava fazendo com 14, 15 anos, profissionais ou afetivas. Você vai entender o seu script, né? Dos perrengues afetivos e questões de escola ou profissional com quem começou a trabalhar mais cedo, ele vai falar muito do seu script. E até falando disso, né, falei que o meu script tinha muito a ver com fazer coisa, então fui fazer esporte, ter notas, e esse script meu de fazer coisas está muito ligado a uma autoimagem, projetada, de que eu era um cara bom, que fazia as coisas, tinha muita preocupação com estética. Quando eu tinha 14 para 15 anos, a gente mudou de São Paulo para o interior de São Paulo, e eu me vi num ambiente completamente diferente, e eu me vi fazendo um movimento absurdo para pertencer aos grupos mais elitizados da cidade para onde eu mudei. Tinha um movimento lá eles estavam procurando gente para ser modelo, e eu fiz todo um monte de coisa para desfilar. Então tinha desfile de modas, eu fui ser modelo lá. Foi os meus primeiros relacionamentos afetivos, então eu comecei a fazer namorada em série, namorava meninas ao mesmo tempo, e mais de uma menina, e não conseguia ficar vinculado a nenhuma menina. E enfiado no esporte, jogando na seleção de vôlei da cidade, ou seja, minha preocupação com a imagem que eu estava projetando era brutal. Então foi o reforço final dessa história do script que eu fui viver, aí depois acelerando a minha carreira, acelerando a minha relação afetiva e as várias trombadas que eu fui tendo. Então, para voltar e para amarrar, o que acontece?
uma minoria de pessoas faz esse trabalho terapêutico de algumas coisas que eu estou descrevendo que eu fiz comigo, de desconstruir a estrutura de personalidade. Então, onde é que eu quero chegar? E talvez essa seja a coisa que mais me apaixona, que mais me dá vontade de trabalhar, que mais me engaja para levantar todo dia, que está no centro do meu propósito, que é de criar o contexto para que as pessoas evoluam para serem seres humanos adultos e maduros, para, em relações saudáveis e de confiança, criar impacto e transformar os sistemas. A gente fala muito pouco disso. E é esses caras todos que estão tomando decisão, as decisões que impactam a nossa vida, são caras extremamente traumatizados, apegados aos seus scripts, incapazes de desconstruir a narrativa do seu ego e que, portanto, chegam aos seus 50, 60 anos tentando fazer mais do mesmo mais rápido e mais destrutivo. Então, eles estão tentando ter mais poder. Aquela história de que quando o cara não consegue se desconstruir, fazer o processo terapêutico, ele se divorcia e casa com uma mulher mais nova, cheia de plástico. A mulher faz o contrário, tenta ficar mais nova, se enchendo de plástico. Ou seja, você fica tentando perpetuar o script, ao invés de entrar nesse processo humilde de se desconstruir e se abrir para uma nova jornada. E a gente vai falar isso num outro momento, que é o convite para o lifelong learning, para essa vida de estar sempre se reinventando, evoluindo e aprendendo e se desconstruindo e se reconstruindo. Então, para a gente, né, eu queria indicar 2 filmes aqui que valem a pena assistir com essa ideia do que a gente falou aqui nesse podcast. Um chama Duas Vidas, é um filme do ano 2000, é do Bruce Willis, e ele acorda um dia com o menino de 8 anos de idade dele, e aí ele tem que repassar a história do menino dele. E tem um outro filme que é maravilhoso, que é o Billy Elliot, que é um filme que se passa na Escócia. Os pais, ele é um menino que decide ser bailarino, onde todos os outros meninos lutavam boxe, então ele tem que lidar, né, com todo o desafio de passar e de transformar o contexto, e aí ele ajuda, inclusive, o pai dele a se transformar. Esses 2 filmes valem muito a pena ver, porque eles têm muita relação com o que a gente falou aqui, além das leituras da Laura Gutman, da teoria do apego do Bowlby, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema. E tem uma música maravilhosa do Arnaldo Antunes que chama Saiba. A letra fala mais ou menos assim: saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud e Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein, quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança, Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. E aí, eu acho que a gente precisa na sociedade de um grande movimento. Tem um documentário maravilhoso da Alana, que é cliente da Xi. Vale a pena assistir o documentário Começo da Vida no Netflix, produzido pela Maria Farinha Produções, e talvez inspirado por esse documentário, a gente deveria criar esse grande movimento de ser mandatório, obrigatório, a gente ter crianças com apego seguro, a gente ter crianças que se sintam seguras no mundo, porque esse é um grande habilitador da gente ter adultos maduros e saudáveis que vão poder ser lideranças, que vão conseguir lidar com as questões dos desafios da sociedade. E se você que está me ouvindo fala, como é que eu faço aqui para lidar com isso e lidar com as pessoas que estão nessa fase, que estão fechadas? Acho que 2 dicas. A primeira, antes de querer mudar alguém no teu entorno, é você olhar para você mesmo e você maternar e paternar a tua criança interna, você anda com uma foto do teu menino ou da tua menina de 4, 5, 6 anos, conversa com ela, e para essas pessoas que você gostaria que tivessem aberto e transformados, esse olhar, né, da música do Saiba, de compaixão, que tipo de perguntas você pode fazer? Por exemplo, se você tiver para falar com seus pais, fala: pai, me conta como é que foi cuidar de mim quando eu tinha X anos. Como é que foi a experiência para você? Essas perguntas que abrem e dão espaço para... Aí você fala, poxa, mas eu não me senti assim. Então esses diálogos e essas perguntas e perguntas abertas são perguntas poderosas para convidar as pessoas para olharem as questões para um outro lugar e para um novo lugar. Espero que você tenha gostado desse episódio. Esse é um tema que eu adoro. E de novo,
esse é só o meu ponto de vista, porque a gente está sempre certo até certo ponto. E, pessoal, a gente tem tido os nossos episódios a cada 2 semanas, a gente vai dar uma espaçada, o próximo episódio vai ser daqui a 1 mês, a gente fez um trabalho aqui de curadoria, de reorganização, a gente está super animado com essa fase, mas até para efeito do nosso planejamento, da agenda poder funcionar, a gente vai ter que dar essa pausa maior, então a gente se vê no nosso próximo episódio daqui a 1 mês. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo.